Eu vou me acompanhe aqui em direção ao trabalho. Eu vou fazer um videozinho aqui, um áudio, na verdade, depois eu transformo em vídeo, sobre uma reflexão que eu fiz do papel das Forças Armadas do governo Bolsonaro, né? Aí é um negócio que eu venho pensando há algum tempo, há um certo tempo já, e eu venho percebendo que as armas, né? Armas, elas são... As Forças Armadas em si, né? Elas são armas, claro. Mas só que são armas cegas. Elas atacam em qualquer direção, né? Então, assim, por exemplo, a polícia militar, tá? Quando a gente estava lá nas manifestações 2015 e tal, existia muito ranço do governo. O governo tentou, bateu muito e prejudicou muito as polícias, né? Puxando saco de bandido e colocando sempre a polícia numa situação difícil, e a vida do cara, do policial, foi transformada num inferno. Mas uma questão cultural nossa, a gente sempre ficou do lado da polícia, né? Os esquerdistas sempre contra a polícia e a maioria da população sempre do lado da polícia. Então ficou uma figura em manifestações que era do apoio à polícia. Então tu tirava a foto, o próprio apoio que se dava à polícia era um apoio, era uma forma de se opor à esquerda, né? Então tu dava lá, tirava uma foto com um policial e tal, ninguém criava problema. Então nas manifestações, aí a esquerda fingia, fazia arruaça e apanhava da polícia. A direita não fazia essas arruaças, então a polícia não fazia nada. E aí ficava aquele negócio, a polícia é ruim, a polícia bate na esquerda, a polícia é contra o esquerdista, é contra negro e tal, e tal, e tal. E a honra da polícia sempre foi defendida, né? A honra da polícia militar, civil e tal, federal. E ficou uma ondinha essa da gente favorecer a polícia. Naquela época eu confesso que eu achava que o corpo policial era uma coisa que tinha uma força cultural. Tipo, os caras, eles tinham mesmo a sensação no coração que tinha esse público mais à direita, né? Então, por exemplo, se fosse usar a força contra os direitistas e tal, esses policiais iam acabar se abstendo, não fazendo, não usando essa força. No momento crítico, esse apoio, que esse negócio que a gente deu a eles seria reconhecido e tal. Mas depois eu percebi que não, que a polícia, ela é simplesmente uma arma, funciona como um objeto, como uma faca. Tu pode comprar uma faca, criar a faca, tu pode afiar a faca, tu pode embelezar a faca, cuidar dela, ser o dono dela, mas se alguém pegar e enfiar essa faca em ti, tu morre, entendeu? E o exército é a mesma coisa, né? Só é maior e mais poderoso, né? E pra te ter uma ideia, eu tava vendo um vídeo que foi muito interessante, que era o seguinte, que era um policial militar aposentado, né? Tava sendo assaltado por 2 ou 3 caras. E esse policial pegou a arma e começou a atirar nos caras. E os caras fugiram, né? Saíram correndo. E passaram por um policial militar no caminho correndo. Aí o que eles falaram pro policial militar? Eles falaram assim, nós estamos sendo assaltados por um cara armado. E o policial foi contra o cara armado e começou uma troca de tiro entre o policial militar aposentado, armado, se protegendo de um assalto, e o policial militar em serviço tentando proteger os bandidos num assalto, porque achou que os bandidos eram os caras que estavam sendo assaltados. E os dois, um atirou e acertou o outro, né? Por quê? Porque os dois sabem atirar, são policiais, enfim, né? Então, assim, o que acontece? A arma, né, que é a força policial, força militar, foi usada contra um militar por questão de foram enganados, foram mal orientados e tal.
E eu vejo isso acontecendo no governo federal. Eu vejo o exército, que é uma puta arma, que poderia desequilibrar a balança, né, dos poderes, poderia chegar aqui a favorecer um poder aqui, favorecer outro ali, sendo usado contra o governo, estando dentro do governo, né? Então a gente poderia fazer isso aí. A gente poderia fazer, por exemplo, os bolsonaristas, né, que eles chamam de bolsolavistas, que é pouca gente, né, no governo, ser aquele policial aposentado, o exército e os generais, o policial que estava em serviço, certo? E os bandidos que estavam assaltando no início e estavam apanhando dos olavistas, né? Enganando generais e mandando os generais contra os olavistas. E é o que está acontecendo. Hoje os generais estão trabalhando contra o governo federal, né? Dentro do governo, porque eles acham que estão conduzindo, que o Bolsonaro é burro e eles conduzem melhor os rumos do país, né? Eles se acham extremamente preparados, tá? Porque são generais. E eles pegam essa massa, né, esse poder que confere a eles o fato de eles serem generais e que eles têm uma liderança sobre uma força policial, né, a força militar. Eles jogam contra o próprio governo e atrasam o governo. Então eles, assim, vem a mídia, o STF, o Maia, não sei o que, e apontam o dedo pro Olavo de Carvalho, pros bolsonaristas e falam: ah, estamos sendo destruídos por eles estão destruindo a democracia. E vai lá os generais e usam o poder deles, demitindo ministros, demitindo olavistas do governo e tal, e favorecendo o STF. Por quê? Porque o STF se sente à vontade de continuar a putaria, porque sabe que os militares nada farão, né? Então é a mesma coisa assim que tu tira a polícia da cidade. E aí os bandidos começam a sair, saquear as lojas, não tem polícia, não tem ninguém armado. O que o STF tá fazendo? Ele tá à vontade para fazer a festa. Por quê? Porque os militares acham, por serem burros, limitados, né? Eu não sei se eles são burros, que eles são burros no sentido que eles não sabem fazer um cálculo, eles não sabem falar inglês, eles não leram um livro ou outro. É isso que eu tô falando. Tô falando que eles são burros na questão de guerra cultural. Eles não compreendem a situação, eles não entendem. Eles são como aquele policial que ouviu falar que tava rolando um assalto e saiu atirando contra um outro policial. Então eles estão nessa posição. Então eles não compreendem o que está acontecendo. Eles viram um carinha com uma arma atirando em 3 caras, que são no caso os olavetes, vamos dizer assim, ó, detonando a mídia, detonando globalistas, detonando o cara na rede social. Em vez deles se voltarem contra os globalistas, contra o STF, contra os desmandos da Câmara e tal, em vez deles usarem essa força como pressão em cima desses caras, eles se voltam contra os caras que estavam ajudando eles, pô. Que falavam bem deles, que honravam eles, que ajudavam. É a mesma coisa a Polícia Militar. Polícia Militar a gente puxava o saco desses caras o tempo todo, falando bem deles. E quando o chefe deles, que era o Dória, ou o Witzel, ou aqueles caras do Nordeste, manda oprimir a população, eles oprimem a população e foda-se. Então o cara lá com camisa do Brasil, que nem uma mulher lá tava com uma bandeira do Brasil dentro do carro e o policial manda atirar a bandeira do Brasil. Um soldado do exército manda parar de cantar o hino o hino do Brasil. Então assim, é só loucura, entendeu? E isso, porra, os caras conseguiram pela burrice, a incapacidade de compreender, de saber quem é que tá do lado, a vaidade, uma série de coisas, e também pela natureza de ser do negócio ser uma arma cega, que a gente pode ir lá ajudar tudo e um dia eles pegar essa arma e fincar na nossa barriga.
por essa questão, eles estão simplesmente, as pessoas estão perdendo o apreço por esses caras. Por um lado isso é bom, né? Porque isso faz com que a gente comece a parar de terceirizar para esses caras a responsabilidade de resolver o problema, né? A gente tem um puta problema, é uma guerra cultural. A gente tem que dar um jeito de lutar essa guerra cultural sem contar com esses caras, e aí ainda contando que eles podem vir contra nós, porque eles são limitados, eles têm muita vaidade, esses generais não sabem identificar os aliados, né? Não sabem identificar os aliados, se voltam contra os caras que estavam do lado deles ontem, em favor dos caras que tentaram destruir eles por 50 anos, e ainda são usados para tentar acabar com a gente, nos assassinar. Eu vi que o general Santos Cruz está processando o Olavo de Carvalho. Vê se pode isso, cara, vê se pode isso. A falta de compreensão do Santos Cruz do que acontece na realidade é gigante. Ele é apenas um idiota útil, cara. Não é isso que. Imagina um cara que chega numa posição, que ganha o dinheiro que ganha, ele ainda não compreende a realidade, ele não compreende a situação, e ele se enxerga, olha no espelho e fala: cara, eu sou um puta general, eu ganho 30 mil por mês limpo, né? Tenho, sabe, tá uns 25 mil limpo na minha conta, eu sou um cara bem sucedido, eu estudei numa, sei lá, Agulhas Negras, é difícil, passei, entendeu? O cara se olha e fala assim: não, é impossível que a minha forma de compreender a realidade esteja errada. Eu sou o ápice da sociedade. E aqueles retardados do YouTube e do Twitter não pode estar certo. Eu tô certo, é óbvio que eu tô certo. E aí, por verossemelhança, ele acredita que quem tá certo é o cara que tem uma coluna no jornal. É a Vera Magalhães lá, porque ela ganha 30 mil também lá e apresenta a Roda Viva uma vez por semana e ganha 30 mil. Ele, na cabeça dele, por verossemelhança, só pode ser isso, né? Não tem outra possibilidade, tá? Então ele acha que as aparências importam mais do que a realidade e tal, e aí ele segue isso aí. Quando vê, ele tá processando o Olavo de Carvalho, tá sendo usado, né? Claro, é óbvio, mas ele não, talvez ele morra sem ser capaz de compreender isso. Essa burrice que nos assola, essa incapacidade de simplesmente só entender o que está rolando, reconhecer as inteligências, reconhecer a importância real das pessoas, das coisas, é que vai nos matar, vai nos levar pro inferno, cara. Ah, cara, é foda. Até dá um puta desgosto aqui, né, meu? Perceber isso. Bom, é isso. Eu queria compartilhar com vocês, meus amigos, essa percepção. Grande abraço a nós.